Comunidade Shalom completando 40 anos e o grande presente da Rádio Shalom para todos vocês é o podcast Rádio SH e hoje, no primeiro episódio, Padre Antônio Furtado, que vai contar a história dele dentro da Comunidade Shalom, como foi o chamado vocacional, como foi a primeira missão e como ele está até hoje. Já são quantos anos, Padre? 33 anos, né? 33. São 33 anos. Alegria estar com o senhor hoje aqui. A alegria também é minha e a alegria também está com você que nesse momento para um pouco, né, para ouvir essa história das maravilhas de Deus. Padre, nasceu em 1967, é isso? 18 de abril. 18 de abril de 67, em Bonito de Santa Fé, Paraíba. Ontem eu até fiquei assim, meu Deus, eu tenho 55 anos já, né? Bonito de Santa novo, Fé, né? Tá quem novo. nasce lá é bonito, né? É, né? É de bonito aqui Então só deu tem sorte, eu. né? É exatamente, Bonito de Santa Fé, que fica ali perto da fronteira, né? É a com o Ceará. última cidade do estado da Paraíba, sertão, o Alto Sertão Paraibano, que por coincidência também faz fronteira com o Ceará. Mauriti é a última cidade do estado do Ceará, Bonito de Santa Fé é a última da Paraíba. Tanto que a minha família, meus pais, né, meus avós, são de Mauriti, no Ceará. Quando meu pai se casou, ele foi morar na cidade mais próxima, que era Bonito de Santa Fé, já que de onde ele nasceu para Mauriti eram 30 quilômetros, para minha cidade somente 3. Só que eu digo que eu fui gerado no Ceará, né? Eu amo tanto o Ceará que eu acredito que eu fui gerado e só fiz nascer na Paraíba. Para nascer bonito. Para nascer bonito. Para né? nascer bonito. Bendito seja Deus. Padre, a gente sabe que lá em Bonito de Santa Fé, ali naquela região, na época não existia irradiação da obra Shalom, não tinha missões próximas ali. Como é que aconteceu esse primeiro contato? Tem toda uma história por detrás disso? Com certeza. Nós estamos aí, digamos assim, de quando eu nasci até quando eu conheci o Shalom, né? Nós temos uma caminhada, temos alguns anos, né? Então, com 13 anos de idade, em 1980, eu senti o chamado de Deus para ir para o seminário, né? Para estudar. Então, eu fiz, digamos, toda a minha formação acadêmica no seminário menor, lá em Cajazeiras. E fiquei em Cajazeiras de 1980 a 1986. Você tinha só 13 anos? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Porque eu venho de uma família, né, extremamente católica e eu sempre digo assim que com 6 anos o meu pai, ele lia a Bíblia para mim e as histórias, né, a história de Davi e Golias, Sansão, né, Noé, e todas as histórias bíblicas, e isso gerou um amor muito grande à palavra de Deus. Então, desde pequeno, e ele guardava a Bíblia dele em cima do guarda-roupa. E eu tenho uma lembrança, né, que eu ia tentando pegar a Bíblia até o dia que eu consegui, na ponta do pé, em cima da cama, eu pegar a Bíblia do meu pai, né? Assim, subi, né, na ponta dos pés, e foi aí que eu ganhei a minha primeira Bíblia, né? Então, assim, a palavra de Deus sempre teve um papel muito importante na minha vida. Então, com 13 anos eu fui para o seminário e lá era um dos que já se destacava, né, no conhecimento, né, da palavra de Deus. Muitas vezes o bispo me chamava, eu na 5ª série, para a turma naquela época chamava 1º grau, 2º grau, 3º grau, né? E eu ia para poder dizer onde estavam textos, né? A história de Susana, onde é que está na Bíblia? O livro de Daniel, capítulo 13 e tal. Então eu sabia de memória. E eu só fui conhecer a comunidade Shalom em 1987, ou seja, com 20 anos, né? Eu nasci em 67. Vocês eram quantos irmãos lá? Então, meu pai e a minha mãe tiveram 4 filhos. 4. Eu sou o primeiro, né? O primogênito. E, inclusive, consagrado ao Senhor desde o ventre. Desde o ventre, porque minha mãe teve muita dificuldade no parto. Ela
em casa, não tinha médico, não tinha hospital. E minha mãe começou a ter as dores, né, de parto no sábado. Então, sábado, domingo, segunda, e eu nasci já na madrugada, ou seja, já na terça-feira, quando ela estava praticamente morrendo, porque era uma parteira. E engraçado que em 87, durante o retiro de carnaval, lá em Maceió, onde eu estava, porque eu fiz o primeiro e segundo grau em Cajazeiras, depois em 87 eu fui para Maceió, fiz vestibular para poder iniciar a filosofia. Então eu ainda estudei um ano, o primeiro ano de filosofia, ou propedêutico, como a gente chama. E então nesse ano de 87 lá, aliás, confundi as datas. Eu fiz o primeiro ano, 87, em 88, certo? No Carnaval, participando de um retiro da Renovação Carismática Católica. Na hora da cura interior, senti que deveria sair do altar, eu deveria descer para participar. E na época o coordenador, ele veio até mim e disse, olha, eu sinto que você deveria descer. Eu estava coordenando junto com ele. Sinto que Deus quer lhe curar. Né? E eu desci. E quando eu sentei lá no local, alguém pôs as mãos sobre mim e eu comecei a ver uma imagem que está na minha mente até hoje. Né? Poucos sabem disso, né? Minha mãe deitada, só que eu não sabia nada dessa história normalmente a gente não pergunta, né, sobre como é que foi o nascimento e tal. Você estava tendo uma visão do dia do seu nascimento? Eu tive uma visão do meu nascimento, eu via a cama, só que a minha mãe, ao invés de estar assim, ela estava atravessada com a barrigona e de um lado para o outro se mexendo muito, né? E nessa hora o coordenador lá em cima disse, Jesus está curando um jovem no momento do nascimento. E Deus me mostra a mãe dele com as dores do parto. E era aquela imagem, né, aquilo que eu via na oração, ele dizia lá em cima, pela palavra de ciência, né, de revelação. E eu chorei muito, né? Era uma coisa muito forte, porque era como se eu estivesse vendo na TV, no computador, né? E, de repente, na visão, eu vi que ela desmaiou. Né? É até uma coisa assim que para mim, eu não esqueci aquilo, né? Muito, ainda causa emoção hoje. Então, nessa hora, ele lá no microfone disse assim, a mãe está correndo perigo de vida. E esse jovem também. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por esse nascimento. E aí eu vi do lado uma senhora que eu não conhecia. Ela veio, pegou um travesseiro, colocou aqui por baixo da minha mãe, né? E quando ergueu minha mãe, eu me vi nascendo, mas muito ensanguentado. E aí o Gilvan lá disse, Deus já deu a resposta, né? E a criança nasceu, mas a mãe está com hemorragia. Oremos para que esse momento, né? Quando eu voltei em casa, eu chamei minha mãe no quarto e disse, minha mãe, quando eu nasci, a cama não era aqui onde está hoje. A cama era nesse canto aqui. Não era? Ela disse, era. Aí ela ficou assim. E a senhora estava deitada assim, não estava reto, mas atravessada na cama. Aí ela era. Aí eu disse, quem foi aquela senhora que estava desse canto aqui, que teve uma ideia de colocar um travesseiro? Aí ela disse, foi a minha mãe, que morreu quando eu tinha 1 ano e 7 meses. Por isso que eu não reconhecia quem era, assim, eu não sabia quem era. Ela disse, minha Nossa Senhora, ajude a salvar minha filha e meu neto. Quer dizer, aquilo que ele pediu aqui, né, em 1988, e o que ela pediu lá. Então ela teve a ideia de botar o travesseiro. E de fato minha mãe teve hemorragia
e teve que ser levada para ser atendida por um médico durante 5 dias. Ela também correu perigo de vida. Então aí começa, digamos assim, naquele momento, meu pai me pegou nos braços, né? E me elevou a Deus e fez uma oferta da minha vida. Anos depois, em 1999, quando eu estava indo estudar em Roma, ele me contou, minha mãe chorando e tal, porque, né, ia morar em Roma, na Itália. Aí ele disse, você não sabe que ele não nos pertence? Aí eu disse, como assim? Aí era o que eles sabiam. Aí ele disse, não, porque depois que você nasceu, eu lhe ofertei a Deus e lhe vi vestido, né, com as vestes litúrgicas e um cajado na mão e uma grande multidão atrás de você. Isso eu soube quase entrando no avião, né, ali na despedida. Teve que pensar no voo todo, né, padre? Né, porque eu não sabia de fato disso. Depois fui para o seminário, depois em 87 em Maceió, foi quando eu conheci a comunidade Shalom. Já tinha tido um retiro com o padre Paulo André, né, Sim. jesuíta aqui. Ele pregou 2 retiros, e nesses 2 retiros ele falou muito da comunidade Shalom, né? E em 1983 eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, né? Num primeiro momento eu conheci um pastor da igreja congregacional e ele era jovem, assim, pessoa muito dada, e comecei a ir, né? Sobretudo para a escola dominical que tinha no sábado, no domingo, pela manhã. Eu ia para a igreja, tinha a missa às 7 horas, quando terminava, que era livre, então eu no seminário ia e participava. Já seminarista ia dar uma olhadinha lá né? na igreja... Na igreja evangélica. Depois eu conheci na minha cidade, né, o pastor que estava iniciando a Assembleia de Deus lá, isso em Bonito de Santa Fé, na Paraíba, né? E nos tornamos amigos, me tornei próximo também da filha dele, né? E aí eu Muito comecei, próximo. né? Muito próximo. E eu comecei, então, a frequentar, sempre escondido. Imagine, na década de 80, um seminarista que ia para um culto, né? Era uma coisa assim, totalmente na minha cidade, que era desse tamanho, né? E tal. Mas a gente era muito amigo, né? Até que chegou um momento, porque como eu conhecia a Bíblia já desde criança, quando estava ali cantando, tal, ok. Mas quando entrava em discussão bíblica, aí a gente se batia. Se batia. Degladiava. Né? Ele falava, mas também está lá, não sei o quê, mas também está lá. Aqui ficava aquela... Ao ponto que um dia ele disse assim, foi uma palavra de sabedoria. Ele disse assim, Antônio, ore e pergunte o que é que Deus quer da sua vida. Porque você já conhece a palavra de Deus, mas você não consegue, digamos assim, deixar a doutrina católica, né? E teve um culto lá da esposa do prefeito da minha cidade, que ela era evangélica, e lá no meio desse culto, que eu fui como convidado, era um aniversário, vieram os pastores de João Pessoa e tal, e no meio do culto houve uma profecia em línguas, né? E depois o pastor colocou o dedo para mim, né? E começou a dizer, eu te escolhi, te chamei, tu levarás a minha palavra para milhares de pessoas e tal. E eu não era crente, ou seja, estava ali porque era o aniversário, né, da esposa do prefeito, tinha sido convidado. E quando eles souberam que eu era seminarista, então foi uma loucura, né? Tinha um que era candidato a senador da Paraíba, então, quando eles souberam que eu era seminarista, se você quiser, vamos lá para João Pessoa, tem o seminário Betel Brasileiro, que é um seminário
evangélico e tal, e foi um dilema muito grande, né? Porque eles, assim, eu era um potencial, digamos assim, né? Naquele momento ali, seminarista, né? Católico e tal. E logo em seguida, que ele disse essa palavra, ore e veja o que é que Deus quer, eu, em 21, 21, 22 de julho de 84, eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo. Só que antes, no dia 18 de maio, né, daquele ano de 84, pediram ao seminário, lá, ao reitor, uma pessoa para ajudar numa vigília, a vigília de Pentecostes. E eu, como gostava de cantar e tal, fui. E quando eu cheguei na catedral, lá de Cajazeiras, foi a minha primeira experiência com a renovação carismática católica, né? Então, quando eu vi aquele pessoal batendo palma, erguendo os braços, e cantando, e orando em língua, eu disse, meu Deus, o que é isso, né? Eu não conhecia, então, aquela atração que eu tinha pela forma de cultuar, dos cânticos e tudo, da Assembleia de Deus, quando eu me encontrei na Igreja Católica com aquele grupo, então, eu lembro que tinha me dito assim, ó, você vai, mas quando chegar amanhã o dia vai ser normal. Só que quando eu voltei de lá, eu não conseguia parar de ler os Atos dos Apóstolos, né? O reitor acordou e eu estava num local onde tinha uma luz acesa, lendo, né? E comecei a desejar os dons do Espírito Santo. Isso foi em maio. Em julho eu fiz o seminário de vida. Eu queria falar sobre essa questão dos dons, né? O senhor é muito conhecido pelo exercício dos dons. Isso nasceu no seminário de vida, ou teve algum outro acontecimento onde o senhor sentiu estar recebendo de Deus a graça? Quando eu fiz o seminário, já antes, ali naquela experiência de Pentecostes, aquilo tudo era muito novo, né? Você imagina, o Senhor está curando uma pessoa que está aqui com a blusa amarela, que tem um problema. Foi um dos dons dois dons que mais me chamaram a atenção. Foi o dom de línguas, que eu nunca tinha ouvido, eu não sabia o que era aquilo. E a palavra de ciência, né? De revelação. Então eu me lembro que eu dizia, Senhor, eu quero esses dois dons, né? Eu pedia. E na época a gente era orientado, quando fazia o seminário, a ler uma coleção que chamava Novo Pentecostes, que eram 25 livros. Então, um livro sobre a renovação carismática, um livro sobre o dom de cura, dom de milagres, dom da fé, dom de discernimento nos espíritos, dom de língua, interpretação. Então, cada livro era um dom, né? E um outro livro, que ainda hoje eu tenho, chamado O Despertar dos Carismas, de um sacerdote italiano. E também existia um outro, que era, esse evangélico, eles falam outras línguas, que era a experiência do pentecostalismo nos Estados Unidos, a partir da Rua Azusa, que deu origem ao pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus, da congregação cristã no Brasil, né, do movimento, digamos assim, o pentecostalismo clássico, né? Então a gente lia aqueles livros. Tinha um outro também, que é o Batismo de Fogo. Então, isso tudo, essas leituras, tinha a Cruz e o Punhal também, que era um livro evangélico, que falava do trabalho, né, do David Wilson lá nas favelas de Nova York, né, em meio aos drogados. Então, essas experiências desses livros gerava dentro de mim todo um desejo. Tinha também outro do Padre de Grandes, né, Dário Bittencourt. Então, aquilo, Dom de Milagres, tudo aquilo. Também veio o Padre Tardif, na época, Jesus Está Vivo, né, um livro. Então, tudo isso me fazia desejar os dons. Que eu sempre digo hoje, você quer
peça. Você quer mesmo? Peça e deseje os dons do Espírito Santo. Foi assim comigo. Eu quis, eu desejei e eu pedi. Quando foi que o senhor começou a se descobrir assim como ministro de cura? Como foi que você começou a perceber que o negócio estava se desenvolvendo? No dia do meu seminário, no domingo, era o batismo no Espírito Santo, né? Então, como eu cantava, eu lembro, nós estávamos no colégio, Nossa Senhora de Lourdes, em Cajazeiras, dentro da igreja. Naquela época, tudo era muito assim, rústico, tudo muito... Então, hoje é o dia que nós vamos pedir o batismo no Espírito Santo. Só que era uma coisa assim, cercada de mistério, né? Porque ficávamos dentro da igreja e os servos iam levando um por um lá para trás, na sacristia, e lá eles oravam pela pessoa. E eu, como era muito curioso, então eu queria ir logo, né? Imagina o que é que acontece, que depois a pessoa voltava aos prantos, né? Chorando e orando em línguas e tudo. Aí, quando o servo vinha, mas eles notaram que, como eu estava animando os cânticos, ele ficava cantando as músicas ao Espírito Santo e orando. Então, toda vida que eu ia me levantando, vinham, pegava outra pessoa e levava, né? E eu me lembro que em um certo momento eu me chateei, quis ir-me embora. Era o dia 22 de julho de 84. E quando eu fui me levantando para ir embora, aí hoje, aquele que é o Frei Josué, né? Na época era apenas um jovem, disse, agora é a sua vez. E quando eles impuseram as mãos sobre mim, foi um fato assim que chamou muita atenção, porque quando eles impuseram as mãos sobre mim, que começaram a pedir, a orar por mim, assim, estourou, né, eu comecei a falar em línguas de um modo que não era muito comum, digamos, as pessoas começavam a oração assim muito tímida, mas eu comecei a orar de uma forma fluente, assim, livre, né? Sim. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Hoje a gente vê o dom de língua na TV, a gente, digamos assim, já conhece, mas naquela época era uma coisa, era proibido orar em língua em público, era uma coisa muito ainda. Então, eu fiquei tão tomado, né, pela presença de Deus naquela tarde, que eu não queria parar de orar. Aí, eles me levantaram, eu estava numa cadeira, e começaram a trazer os outros e eu botava a mão em cima. A partir desse momento já eu comecei a orar pelos outros. E eu me lembro que o Frei Josué hoje, né, ele disse assim, você recebeu o dom de cura e libertação. Isso assim era como falar de um... Aproveitou que o motor já tinha pegado, né? Já mandou fazer a na fila. lua. Não sabe cura e libertação, né? Não sei lá o que era dom de cura e libertação. Foi exatamente em 87, lá em Maceió, que eu tive a primeira experiência. Nós trabalhávamos numa favela na evangelização. E quando eu cheguei lá, disseram assim, a líder da comunidade está doente. E quando a gente, né, tem essa experiência de Deus, né, falou em doente, né, então vamos lá orar por ela, né, vamos lá orar por ela. E a gente foi, assim, era um barraco, uma situação de muita precariedade, pobreza. E eu me lembro que quando eu comecei a orar por ela, houve uma manifestação maligna, que eu também nunca tinha visto, né? Aquilo. Ela se manifestou e foi a minha primeira experiência de orar por uma pessoa endemoniada, né? Que eu também não sabia, né, o que era aquilo, né? Mas graças a Deus que deu tudo certo, né? De fato ela ficou curada. E lá em Maceió, como a Renovação Carismática Católica já era mais adiantada, então nos encontros, tinha todo mês, eu comecei a ver, né, a manifestação dos dons muito mais livre e também a questão de libertação que acontecia nas assembleias de oração.
Vamos voltar àquele episódio lá da revelação do nascimento, né? Uhum. Naquele momento ali que a pessoa que estava rezando, ela teve uma ciência, né, da situação. E que tipo de fenômeno foi aquele? Uma intercessão atemporal? O que teria sido aquilo ali? Eu sempre pensei sobre isso, né? A oração, de fato, quem trabalha com a nossa oração é Deus. Eu oro, mas a minha oração é Deus quem vai fazer da forma que Ele quiser. Né? E em Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Então, como Deus, como homem, eu tenho um limite. Eu não posso fazer nada com o meu passado. Eu não posso fazer nada com o meu futuro. E praticamente o que é que eu posso fazer com o meu presente? Né? Eu posso agora dispor de segundos. Deus não. Deus, ele está no meu presente, está no meu passado, está em tudo. Então, a força da oração, eu sempre digo isso, é atemporal. Né? Deus pode se utilizar como faz na cura interior. Eu tenho um trauma lá da minha infância, como a gente vê isso nas experiências de oração de cura interior, e o Senhor vai e cura. E, de fato, aquela cura do que aconteceu naquele momento mudou muita coisa na minha vida. Porque foi exatamente aí, fevereiro de 88, que eu decidi deixar o seminário e vim para a comunidade. Só que não era assim. Eu não sabia nem onde era Fortaleza, né? Era uma decisão assim muito difícil de ser tomada. Eu estava seguro. Você já tinha ouvido falar da comunidade? Já, foi no ano anterior. No 87, em Maceió. Em agosto de 87, eu estava em Maceió. E já tinha ficado assim uma admiração. Eu conheci o Moisés, sim, Zé Ricardo, o Célio, Timbó e o Carmadélio. Eles passaram uma semana pregando para a Renovação Carismática Católica lá de Maceió. E eu era de dentro da liderança, né? Quando eu cheguei em Maceió, eu comecei a frequentar o grupo de oração e ali eu logo fui visto, né, como alguém que... Então eu era de dentro, né, da liderança. E o retiro de carnaval, que foi em fevereiro de 88, foi promovido pela Renovação. E lembro que nesse mesmo encontro, uma religiosa Deus se utilizou dela em profecia para dizer: meu filho, eu vou te tirar de onde estás, te levarei para onde tu não conheces e lá será o teu lugar. E isso eu ouvi, né, e vi que aquilo era realmente de Deus. De fato, essa data me persegue. 22 de fevereiro. Qual o santo desse dia? É Santa Maria Madalena? Não, dia, 22 de, dia 22 da de julho. de Pedro. Ah, 20 de fevereiro, né? Fevereiro. Me confundi com julho. Fevereiro, cátedra de... É muito interessante, porque eu fui para o seminário dia 22 de fevereiro, o meu batismo no Espírito Santo. Não, aí foi em julho. Tem várias datas. Ah, o né? 22 repetiu aí, né? Repetiu. Depois, essa experiência, vim para o Shalom dia 22. Um ano depois eu me consagrei 22 de fevereiro. Porque naquela época a gente entrava, né? Então eu me consagrei no dia 22. Cheguei em Fortaleza dia 22, me consagrei um ano depois, 22. Quando você ouviu falar do Shalom, você teve alguma curiosidade de saber como é que eles viviam? O que é que chamou a atenção? O que é que de diferente? Para que você era da RCC, já tinha experiência com os dons do Espírito, mas o que é que da comunidade Shalom que você conheceu naquela época, assim, agregou de alguma forma a sua espiritualidade? Depois do seminário de vida no Espírito Santo, minha vida mudou completamente. Porque eu lembro que eu passava assim horas e horas imaginando, quando eu fosse padre, na minha paróquia vai ter uma rádio para evangelizar o dia todo. Vai ter um colégio para evangelizar. Vai ter, na diocese, não se tocava violão.
o instrumento que era aceito era só O órgão. o órgão, né? Então, nada de guitarra, nada de bateria, nada de nada. Mas eu sonhava. Tudo que eu conheci no Shalom era o que eu sonhava depois de 84, do meu seminário. Eu ficava imaginando tudo aquilo. Então, quando eu vi... Isso, nós estamos caminhando para o mesmo lugar, né? Aí eu disse, meu Deus, eu nasci para isso, né? Porque aí veio a rádio, que hoje eu sou diretor, né? As missas e tudo. Mas o que mais me chamava a atenção era a evangelização, né? Porque essa chama, né, da evangelização foi acesa desde que eu fiz o seminário de vida, né? Desde o meu batismo no Espírito Santo. Essa sede de levar a palavra, de evangelizar, foi uma coisa que esteve sempre dentro de mim, desde aquele momento. Voltando na profecia, né? Que é a pessoa que rezou por você diz, Deus vai te levar para onde tu não conheces. Como é que foi essa questão de deixar a cidade, ir para outro lugar? Na época não existia vocacional igual existe hoje, não, né? Foi uma loucura o que eu fiz, porque quando terminou o retiro de carnaval, ia começar o ano de estudo. Eu já estava lá. Eu já estava lá. Então, eu vim embora. Tomou a decisão de ir embora. Só que, eu não sei, aquilo, minha cabeça estava a mil. E quando eu cheguei em Cajazeiras, eu tinha uma grande amiga, que foi quem me levou para a renovação, a dona Zefinha, e a casa da dona Zefinha era o ponto do ônibus. E ela não sabia de nada, porque eu tinha ido um pouco antes para participar do retiro. O retiro de carnaval terminava na terça, quarta-feira de cinzas, na quinta minhas aulas já começavam. Entendeu? Foi uma loucura. Eu vou embora para Fortaleza, morar no Shalom. Avisou alguém de lá? Não, nada disso. Eu sabia que eu tinha que... Porque desde que eu entrei na renovação, eu queria um seminário carismático, eu queria ir para um canto, né? E como o padre já tinha me falado, Paulo André, e como eu tinha conhecido Moisés, mas eu não tinha ideia do que era comunidade de vida, nem de aliança, nem nada, foi loucura total. Aí eu lembro que quando o ônibus parou na frente, lá da casa da dona Zefinha, que ao mesmo tempo era um ponto do ônibus, ela olhou e disse assim, Antônio. Aí eu disse, eu saí do seminário. Ela disse, mas não se preocupe, Jesus já mandou lhe levar para Fortaleza, para o Shalom. E ela é viva ainda, é uma senhora de muita oração, sabe? Era aquela pessoa assim, totalmente guiada pelo Espírito. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava arrasada, chorando e tudo. E meu pai dizia sempre o seguinte, na estrada de volta nunca se perde, nunca a pessoa se perde. Se Deus não quer isso, volte. E aí a dona Zefinha foi lá e disse, não se preocupe não, que vamos para Fortaleza. Então a gente veio, fiquei hospedado na casa dos avós da Nara, Jéssica, que ainda a gente é família, né? Fui para Nova Jerusalém, conhecer, porque quando eu cheguei aqui, dizia, Padre Caetano. Seminário é lá no Padre Caetano. E quando eu cheguei lá, eu conversei com a irmã, né, na época que ela ainda era viva, irmã Maria do Céu, ela disse assim, eu disse, vocês são carismáticos? Ela disse, somos. Eu disse, e qual é a diferença daqui para o Shalom? Ela disse, não, nós somos carismáticos Shalom também, só que lá, fez uma comparação, a panela está fervendo, aqui a água está quente. Aí eu disse, eu quero ir para onde a água estiver fervendo, né? Então, começou a batalha, porque quando eu cheguei, eu fui procurar o Moisés, que eu tinha conhecido um ano antes. Cheguei, já conhecia Carmadélio, me disseram onde era, a rua Dr. Zé Lourenço, e cheguei na segunda-feira,
À tarde eu já fui lá para o Shalom. Era uma casa da comunidade de vida. De vida. E o Carmadela era da comunidade de vida. Então ele lembrou de mim, me acolheu, disse, olha, nós acabamos de ganhar uma rádio em Pacajus e o Moisés está lá, indo e voltando. Mas toda tarde ele vem, que eu queria falar com ele. Então, naquela tarde não deu certo. Disse, olha, mas amanhã vá. Aí deu o endereço. Eu ia para o Jardim Iracema, 2 ônibus para vir, 2 ônibus para voltar. Terça de manhã, Moisés não estava. Terça à tarde, Moisés não estava. Terça à noite, Moisés não estava. Quarta, a dona Zefinha disse, padre Antônio, eu vou ter que voltar, porque eu tenho minha família lá em Cajazeiro, mas você fica. E aí aquilo já me... Na quinta-feira eu disse, Senhor, se não é da tua vontade, eu quero um sinal hoje. Se eu encontrar o Moisés hoje, eu fico. E aí vamos ver o que é que vai ser. Se não, eu vou entender que isso não é da tua vontade e vamos embora. Eu lembro que eu passei na livraria e a Luísa Façanha estava lá, né? Aí eu disse assim, onde é aqui o Shalom que a gente vem para ficar? Eu sou seminarista. Ela olhou assim e disse, meu filho, não é muito assim desse jeito, não. E eu tinha um talzinho no pescoço. Disse, mas para quem quer ser Shalom, você já está bem adiantado, né? E na quinta-feira, de fato. E eu comecei a participar da oração comunitária. O Carmadelli me conhecia, então. Ali no Shalom tinha a capela, né? Um local. Moisés é que não tinha aparecido ainda. Não. Aí era a minha última chance. Quando terminou a oração comunitária da quinta-feira, e Carmadelli disse, olha, infelizmente, o Moisés não chegou. Eu me lembro que eu olhei ali para o Shalom da Paz, me lembro da música que foi cantada na oração, nas bodas do Cordeiro eu irei cantar, irei celebrar. E eu olhava assim e disse, pronto, não é isso que Deus quer de mim. Me despedi. Então fiquei olhando tudo, me despedindo do lugar, né? Disse, amanhã vamos embora. E de repente o Carmadelli voltou e disse, ei, não saia não que o Moisés vai passar aqui. Aí esperei, o Moisés chegou, não era como é hoje o Shalom, né? Tinha uma parede ali que passava ao lado da mangueira. Sim. E tinha umas salazinhas, entre elas tinha a sala onde ele me atendeu. Aí ele começou logo assim, você é de onde? Eu disse, eu sou de Bonito Santa Fé, na Paraíba. Ele abriu os olhos e disse, é a terra do meu pai. Aí eu, seu pai, né? Depois eu descobri que o pai dele tinha sido amigo do meu avô. E a mãe dele, amiga da minha avó. Então, quando ele disse pois é, de Bonito Santa Fé, papapá. Aí ele disse, estou muito ocupado, venha passar uma semana na comunidade fazer uma experiência. Aí eu disse assim, mas você não precisa de uma carta, de alguma coisa do bispo e tal? Ele disse, não. Daqui para frente o que interessa é o que você for aqui. Aquela palavra me tocou muito, né? Porque eu era um estranho, né? Tinha chegado. E dessa semana eu passei um mês. Durante esse mês eu fui coordenar um grupo lá no Jardim Iracema. Quando eu terminei de coordenar, estava lá e me pediram para coordenar. O núcleo do grupo chegou e disse assim, olha, faz 2 anos que Deus disse que ia mandar um jovem para a nossa comunidade. E a gente discerniu que esse jovem é você. Eu disse, mas eu não vim para cá. Eu vim foi para o Shalom. Disse, mas a gente sente. Aí durante o ano de 88, eu passei assumindo essa comunidade. Até uma comunidade foi fundada lá de Jardim Iracema, da Igreja de São Pedro de São Paulo. Sim. E nós fundamos uma comunidade chamada Caminhando com Maria, que ainda hoje existe, né? Que eu era o fundador, né? Mas o meu coração... Mas o meu coração... Uma vez fundador, é sempre fundador. Pois é, mas o meu coração... Eu e a dona Rita lá, e foi muito interessante que Deus escolheu. Eu fiquei 1 ano numa casa, tinha dormida, alimentação. Fui o primeiro a trabalhar na lanchonete do Shalom. Ainda hoje eu tenho as marcas, né, das queimaduras, estão se apagando, né, do grill.
Foi o primeiro, né, porque eu era vocacionado e trabalhava, como eu não tinha, né, como me manter, o Carmadelli conseguiu esse trabalho. Se no final do mês a gente tiver como pagar, a gente paga. Se não tiver, você aceita, eu digo aceita. Foi no final do mês, não só tinha como pagar, como eu ainda ganhei 30%, porque eu aumentei as vendas dos sanduíches da lanchonete, né? São muitas histórias, acho que teria muito assim. Então eu cheguei exatamente em 88, né? Vai fazer 34 anos, né? Se conta esse ano. De lá pra cá você morou aonde? Quais foram as missões? Não, aí daí eu fui para Pacajus, já como consagrado. Morei 2 anos em Pacajus. Depois vim para Fortaleza, fiz a filosofia, estudei na faculdade. Depois fui enviado para Aracaju por 1 ano. Pedi para ficar mais um, mas aí me pediu para ficar 4. Fiquei 4 anos em Aracaju. De Aracaju fui para Roma e fiz a teologia em Roma. Voltei em 2002. 2003 fui ordenado diácono. 2004 fui ordenado sacerdote. Foi dia 18 anos de padre, né? dezembro de 2004. Dezembro de 2004. Exatamente. 22. 22 de novo, né? 22 diácono, 22 depois de padre, né? É muito 22 aí na história. Legal, muito bom. A gente viaja, né? Assim, quando vai entrando Até para mim relembrar tudo isso, né? Porque no meio disso tudo existem muitos sinais de Deus. Porque quando eu cheguei no Shalom, tinha os 3 estados de vida. Então, podia ser celibatário, podia ser padre, mas podia casar. E eu aprendi a dançar. Então, depois ali que aprendi a dançar, eu digo, meu negócio é bom, né? E comecei a pensar, não, mas eu fui para o seminário com 13 anos, e aquilo era coisa de criança, e talvez não seja isso que Deus queira. Tanto que eu passei 7 anos de discernimento. Mas o Moisés, ele sempre dizia que... Moisés, para quem não sabe, né? É o fundador da comunidade Shalom. Shalom, ele dizia, existem sinais na sua história que indicam a vocação sacerdotal. Mas, se você tem uma ideia, durante a filosofia, ele me liberou. Como seminarista, eu dançava. E os Liberado outros, para né, dançar. Os outros, mas por que isso? Não sei, Deixa não, ele mas dançar um deixa ele pouquinho, dançar. deixa ele dançar um pouquinho. E foi né? muito sábio aquilo, né? Porque eu não gosto, assim, eu não usava klezmer, não usava túnica. Eu gostava de estar lá comandando, né? Os seminários de vida, rádio, mas essa questão do altar veio depois, né? De me identificar mais, né, com o altar. Antes era mais uma identificação mesmo com a evangelização. Esses 40 anos de Shalom, o que é que se passa na sua cabeça? Alguma coisa que mudou dentro de você? O que é que você vislumbra? Assim? O que é que a gente poderia resumir assim? Sua vida dentro da comunidade? O texto, né, dos escritos que mais me chamaram a atenção foi a Obra Nova, né? Porque eu era uma pessoa muito infeliz, né? Hoje eu sei que nesse tempo todo aí para trás eu tive depressão. E eu dizia para Deus assim, por que você me criou? Você não sabia que tinha, né? Não sabia, eu sofria sem saber. Porque eu tinha assim, momentos de tristeza muito profundo. Eu estava aqui, de repente me abatia aquela tristeza que as pessoas brincavam, tá com lundu, né? Bem cearense, tá com lundu. Mas não era. Era uma insatisfação muito grande dentro de mim, que eu não sabia de onde vinha aquilo. E eu dizia, Senhor, se você tivesse me perguntado se eu queria nascer, eu diria que não. Eu diria que não. E eu me lembro que, trabalhando isso depois com a doutora Silvia Lemos, quando eu fiz um teste, né, aqueles testes psicológicos, depois ela disse, olha, de todas as pessoas da comunidade que fizeram esse teste, só 3 pessoas
digamos assim, tiraram 10. Você teve excelente sentido de vida. Porque a chave para mim foi quando eu fui trabalhar com os jovens dependentes químicos do Projeto Volta Israel. Que eu estou também no início desse projeto com a Madalena, porque quando eu cheguei de Pacajus, né, em 81, então eu comecei a ajudar a Madá no projeto. E atendendo aqueles jovens com problema de droga, né, eu comecei a ver que a minha vida não tinha sentido para mim, mas tinha sentido para os outros. Eles agradeciam, eu via Deus fazer na vida deles, então eu disse, bem, já que não serve para mim, serve para os outros, eu vou viver agora para servir os outros. E isso foi o que a doutora Silvia destacou. Ela disse, você tirou o excelente sentido de vida, porque a razão da sua vida pela qual você quer viver é os outros, são os outros, é servir. E de fato, ali foi a chave, né? Que abriu, realmente, eu quero viver como Jesus viveu para servir os outros. Então, oferta de vida, tem tudo a ver com oferta de Israel, vida. rádio, fundei o Shalom de Pacajus, né? Depois Roma, né? Quando eu cheguei lá que não tinha ninguém, iniciei um trabalho noutra língua que eu não sabia falar, mas assim, eu vi grandes sinais de Deus na minha história. A morte do Ronaldo também foi um momento assim muito forte, né? E a ida para Aracaju foi outro ponto importante, onde, digamos assim, eu deslanchei, né? Porque eu sempre fazia as coisas, mas eu não era feliz, né? Tinha uma trava dentro de mim. Aquela cura lá no começo, porque depois, assim, você quando faz a história da salvação, fio de ouro, por que eu não queria nascer? Por que eu dei tanto trabalho? Né? E certamente também um combate espiritual, né? Lembro de outra vez que meu pai conta que eu tinha 3 anos e ele estava na casa de um amigo que tinha vários cachorros, pastor alemão, que eram muito ferozes. E papai conversando, de repente se deu conta que eu não estava na sala. E todo mundo ficou branco, né? Porque imaginou o quê? Ele saiu e os cachorros estavam amarrados, mas no fundo do quintal. Então todo mundo correu. E quando eles viram, eu estava em pé brincando no meio dos cachorros. Então meu pai correu e deu as costas para que se eles atacassem ele, mas os cachorros não fizeram nada. Né? Como Daniel, né? Eu fiquei na cova dos cachorros, né? Isso foi visto como um sinal. Depois, um pouco mais na frente, sei lá, talvez com 7, 8 anos, eu vi um gato dentro de uma cacimba, né, tentando salvar. E essa cena também não sai da minha mente, que eu pensei em pular para salvar o gato, mas eu teria morrido ali. Né? Depois, aprendendo a nadar num açude, eu tive uma experiência também de quase me afogar, né? Então eu creio que... Você sente hoje ainda a sua vida em perigo hoje? Não. Eu sinto uma proteção de Deus muito grande, né? Embora muitas vezes no Ministério de Libertação tenha ouvido, né? Mais no começo, porque naquela época a gente dialogava, né, com o demônio nas orações, hoje não se faz mais isso. Mas eu ouvi muito o demônio dizer, nós vamos destruir você, nós vamos matar você. Seu nome é apresentado no inferno toda noite. Coisas assim muito terríveis, né? Mas eu sempre senti a proteção de Deus. Na realidade, eu sempre me senti muito amado por Deus.
muito querido por Deus, assim, o filhinho do papai, né? Eu sempre me senti. Eu acho que são poucas as coisas que eu peço a Deus, a não ser que realmente não seja, que seja para o meu mal, mas pouquíssimas coisas assim Deus não me atende, né? E hoje normalmente pelos outros, né? Pedir pelo outro doente, pelo outro que não está bem, né? Pelo outro que está, né? E isso tudo também me deu uma experiência de vida para ajudar, né? Hoje eu sei o que é depressão, porque eu tive. Eu sei o que é câncer, porque eu tive. E Deus sempre diz isso, para que você aprenda a lidar. Tem até uma coisa engraçada, porque às vezes, por exemplo, padre, ore por mim que eu estou com esporão de galo, né? E eu brincava com isso, esporão de galo, como é esporão de galo. E um dia, quando eu me dei conta, eu não podia pisar no chão. E foi diagnosticado um esporão de galo. Eu disse, agora lascou, né? Eu estou com o esporão de galo que eu brincava, né? E Deus me fez ver que eu estava vivendo aquela experiência para saber o que dor era aquela que as pessoas sentiam. E depois simplesmente desapareceu. Passei a não sentir mais nada. Fui curado. Então a obra nova, terminando com aquilo que você me perguntou, dentro da comunidade foi sempre o meu alvo. Eu quero isso para mim. Eu quero ser uma pessoa nova. Aquele texto, né? Seu infinito amor, o Pai quis escolher, né? Almas esposas, o também amor esponsal, esses dois principais escritos, né? Poldar, né? A árvore, mesmo os galhos aparentemente verdes, mas que não dão frutos, né? Aquilo tudo que a gente era praticamente, a gente decorava nesses textos. Isaías 43, é isso que eu faço, uma obra nova, né? Eu vou abrir uma via, né, pelo deserto, né? Eu desejava aquilo, né, na minha vida. Definitivamente uma vida não cabe dentro de um podcast, né? Com certeza. Né? Porque são muitas coisas, né? Mas assim, esse foi o nosso presente de aniversário, como Rádio Shalom, né, para a comunidade Shalom, 40 anos. Mas acho que foi um presente para você também, né? Porque, pelo menos para mim, toda vez que alguém pede para eu contar meu testemunho, parece que eu entro numa dimensão e saio em outra, né? Com certeza o senhor está saindo diferente hoje aqui. Com certeza. É óbvio que a gente teria muito, né, que dizer, que contar. Aqui a gente pulou fases e fases, mas chegar no Jardim Iracema e ter uma casa para eu morar, numa cidade que eu não sabia nem andar de ônibus, né? Ter uma pessoa que cuidou de mim durante aquele ano, Deus se utilizar de mim durante aquele ano, a gente evangelizava em cima de um caminhão no meio das ruas, né? Cantando, né? Foi assim, são muitas as histórias, né? Ter trabalhado na lanchonete, né? Ter aberto missões, ter aberto, né? Como em Roma, né? Em lugares tão difíceis. Eu me lembro quando eu fui para Roma, Deus me deu uma palavra de Isaías que dizia assim, te levarei às nações e falarás do meu nome nas ilhas. Aí, né, confirmou que eu vou, né, uma língua estrangeira. Pá. E quando eu estava para voltar de Roma, eu disse, mas cadê as ilhas? Eu não fui para nenhuma ilha, né? Que ilha? E foi quando, do nada, apareceu uma missão e fui eu quem fui para abrir o Shalom de Londres, né? E depois a gente disse, tá aqui a ilha, né? E ainda fui 2 vezes e fui eu exatamente quem organizou o comecinho da missão de Londres, né? Padre, muito obrigado, viu, pela tua partilha hoje, né, pelo teu testemunho. Eu vi que o senhor se emocionou várias vezes, eu também fiquei aqui meio... A gente já aprendeu a se controlar, né? A gente... dá uma enguiada às vezes, dá uma enguiadazinha, né? Mas, de fato, tocar a história, e a gente também, 40 anos, a gente sabe que, biblicamente,
40 anos é uma data muito importante, porque na Bíblia, 40 anos significa um tempo de prova. Deus te coloca numa prova para que você mostre o amor que você tem a Ele. Então, a prova de Jó foram 40 dias, o dilúvio foram 40 dias, o deserto foram 40 anos, Moisés ficou no monte 40 dias, os espias de Josué ficaram 40 dias, Elias ficou 40 dias no monte, Jesus fez o retiro dele no deserto 40 dias. Então é sempre um tempo de prova onde cada pessoa é chamado a ser fiel nesse tempo, né? E óbvio que existiram, como o povo de Deus no deserto, muitas tentações, né? Tentações de sair da comunidade. Essa obra nova, como ela dói quando você tem que realmente deixar que Deus, através das autoridades, corte esses ramos aparentemente verdes, mas que não dão fruto, as provações, as lutas, né? Mas hoje eu posso terminar e dizer, sou muito, muito feliz. Sou padre, sou Shalom, sou feliz. Bendito seja Deus. Gente, essa história tem que continuar, né? Não tem como não continuar. Então, se você quer ficar na expectativa aqui junto com a gente, faz tua inscrição aí, ativa as notificações, que com certeza o Rádio SH vai continuar e vai dar muitos frutos, porque a gente está apenas começando. E graças a Deus hoje a gente pôde estar com o Padre Antônio Furtado e assim, já deu para dar uma aquecida no coração para esses 40 anos. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.